pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula da nossa playlist de Bioquímica. Hoje a gente vai falar sobre enzimas. Eu espero que vocês tenham lido um material sobre energia que eu enviei para vocês. Ele não é necessário, digamos assim, de estar aqui na aula, mas ele ajuda a entender um pouco o que a gente vai falar, porque quando a gente fala de enzimas, a gente vai falar também sobre energia. Então é um conteúdo que facilita, se vocês tiverem lido aquele material, vai facilitar o entendimento dessa aula. Então, esse trechinho eu trouxe lá do Leininger, e o Leininger vai falar sobre condições fundamentais para haver vida. A primeira delas é que a gente precisa que o organismo ele seja capaz de se autorreplicar. Então, ele tem que ser capaz de dar ali continuidade à sua espécie. E a segunda é que ele tem que catalisar as reações químicas com eficiência e com seletividade. Então, no nosso corpo, existem diversas reações que ocorrem todos os dias, a cada segundo, a cada instante, a cada hora, e elas precisam acontecer em um tempo adequado. Elas precisam ser eficientes, elas precisam ser específicas, porque senão a vida ela seria incompatível, ela não seria possível. Então, a gente tem que uma reação química, ela pode ser termodinamicamente viável ou espontânea, ou seja, ela tem uma tendência a acontecer. Quando ela acontece, ela libera muita energia, mas a velocidade dela ali, quando você para observar, é igual a zero ou muito próxima de zero. O que é que acontece? Esse conceito de termodinâmica, né, de reações espontâneas, exergônicas e endergônicas, a gente vai abordar ele um pouco depois na aula de bioenergética, mas isso daqui já é suficiente para entender. Uma reação espontânea é aquela reação que, quando ela ocorre, ela vai liberar muita energia. Só que o que é que esse trecho aqui nos traz? É que essa reação ela pode ser espontânea, ela pode ser favorável, mas ela não está acontecendo, ela tem uma velocidade ali igual a zero, ela é um processo muito lento. O exemplo é a oxidação da glicose. Então, a gente tem que, quando a glicose ela é oxidada, aquelas moléculas ali, a molécula da glicose vai ser quebrada, vai passar pelo processo de glicólise, vai ter o ciclo do ácido cítrico, etc. Todo esse processo de quebra de oxidação da glicose, ele é muito exergônico, ou seja, ele libera muita energia que vai ser utilizada em parte para produzir ATP, e ele é termodinamicamente favorável. Só que, se você pega aqui, por exemplo, uma glicose cristalizada, uma glicose que está em solução em contato com oxigênio, se você observar esse sistema, a oxidação ela não vai ocorrer. Ou seja, é um processo muito lento. Se você fosse medir ali a temperatura, Se você fosse verificar a velocidade daquela reação, seria basicamente zero, né? Muito próxima de zero. Só que, será que é assim que se dá no nosso corpo humano? Quando a gente come, sei lá, um alimento que tem glicose, né? A gente pensa ali no arroz, que tem amido, que vai ser degradado, que vai fornecer glicose. Será que a velocidade de oxidação da glicose é igual a zero? Ou será que a gente consegue, de fato, oxidar a glicose em um tempo adequado, né? De maneira rápida? Com certeza, a gente oxida a glicose de maneira rápida. Se demorasse muito, né? Se demorasse 1, 2, 3, 4 dias, uma semana, um mês, um ano para a gente oxidar a glicose, com certeza a gente já teria morrido, porque isso seria incompatível com a vida. Nós precisamos de energia constantemente. Só que por que no nosso corpo é tão rápido, e se a gente fosse pegar ali uma solução de glicose qualquer e colocasse em contato com oxigênio, ia demorar tanto? A diferença é o quê? A catálise, a presença de enzimas. Então, as enzimas, a catálise é esse processo de aceleramento das reações por meio de uma molécula catalisadora. Então, as enzimas, elas são moléculas catalisadoras que vão atuar aumentando a velocidade das reações. Então, vou dar um exemplo qualquer aqui. Uma velocidade ia demorar, uma reação ia demorar 20 horas. Aí a enzima foi lá e faz a reação demorar 2 minutos, 1 minuto. Então, é um exemplo. Então, as enzimas ela aumentam a velocidade daquela reação em muitas ordens de grandeza. E um ponto chave de se falar, elas não se consomem nem se alteram de modo permanente durante as reações. Então, as enzimas ali que estão oxidando a glicose, né, elas oxidam a molécula de glicose, depois oxidam outra, não é tipo assim, oxidou e aí a enzima, né, já parou de funcionar, desnaturou, aconteceu algum problema. Não. São moléculas que podem ser ali reutilizadas várias vezes. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos
de enzimas do nosso corpo e das reações que elas catalisam. Então, a anidrase carbônica, a hexoquinase, que a gente vai falar hoje, que fosforila o ADP, ó, a gente tem aqui glicose mais ATP, né? Esse ATP foi um fosfato desse ATP foi utilizado para fosforilar a glicose, formando glicose 6-fosfato. Tem aqui a fosfoglicomutase, urease, e percebam, ó, a relação entre a velocidade da reação catalisada e da velocidade da reação não catalisada, ó, aqui, ó, 10 elevado a 7 vezes maior do que a velocidade não catalisada, 10 elevado a 10 vezes, ou seja, a presença de enzimas no nosso organismo e em outros aí, em outras situações, né, a gente está falando aqui do organismo porque a gente está aprendendo voltado para a nutrição, mas a presença de enzimas no nosso organismo, ela é essencial para a manutenção da vida. Né? Se essa reação aqui fosse demorar tanto só para fosforilar uma glicose, então a energia ela não seria produzida a tempo, né, viável ali de manter o nosso corpo funcionando. Então as enzimas elas são extremamente importantes. Guardem bem essa definição. Mais algumas características, como eu falei para vocês, a gente já viu, aumentam em várias ordens de grandeza a velocidade das reações, então a reação fica bem mais rápida. A maioria, isso aqui muita gente já ouviu falar, né? A maioria das enzimas são proteínas, né? Às vezes a gente até fala já, as enzimas são proteínas, calma lá. Existem exceções, né? Algumas moléculas de RNA, elas podem ter uma ação enzimática, então a gente diz que a maioria das enzimas são proteínas, né? A exceção são as ribozimas. A quebra, para que funciona para que as enzimas são importantes, né? O que é que elas fazem, quais reações elas participam? Participam de reações em que há quebra de nutrientes para fornecer energia. Então, a gente acabou de ver, por exemplo, que existem enzimas responsáveis pela oxidação da glicose, vão ter enzimas responsáveis pela oxidação de lipídios. Então, atuam na quebra de nutrientes para fornecer energia. Energia essa que a gente usa para mover as células, então, motilidade celular, função neural, contração muscular e diversas outras atividades que requerem energia. E também atuam fornecendo blocos químicos de construção. Então, no nosso corpo, a gente precisa sintetizar proteínas, né? DNA, formar membranas, células, tecidos, etc. E tudo isso é gasto de energia. Então, as enzimas também atuam ali fornecendo, né, participando de reações que fornecem esses blocos químicos de construção. E, por fim, a classificação segundo o tipo de reação que elas realizam. Então, o tipo de reações que elas catalisam. A gente vai ter aqui esse recorte lá do Langer. Existem aqui 6 classificações, né? Vocês vão perceber que no final tem esse nomezinho de ase. Então, óxido-redutases, transferência de elétrons. Transferases, reações de transferência de grupo. Hidrolases, liases, isomerases e ligases, certo? Então, não é algo que vocês precisam se preocupar muito em decorar. Só é interessante dar uma lida, entender que esse nomezinho se refere a uma função específica, certo? Como a gente já falou, uma grande eficiência em acelerar a velocidade das reações. Então, existem moléculas catalisadoras que são enzimáticas, que são as enzimas, e existem catalisadores que não são enzimáticos. E quando a gente compara, de modo geral, as enzimas elas são muito mais eficientes no seu papel, ou seja, em acelerar a velocidade das reações, do que os catalisadores não enzimáticos. Então, são mais eficazes em fazer esse papel de aumentar a velocidade da reação. Elas têm alta especificidade. Vocês devem lembrar que quando a gente estava vendo a aula de proteínas, também na aula de carboidratos, a gente vai falar um pouco dos isômeros, né? Os L-aminoácidos ou D-aminoácidos, né? L-glicose, D-glicose. Por quê? A gente tem ali isômeros dessas moléculas. E as enzimas, elas são específicas a esse nível. Então, até o isômero ali faz toda a diferença para que a enzima possa reconhecer a molécula e possa atuar. Então, elas são específicas ali para um tipo de reação catalisada e para o tipo de substrato. Então, pode ser um substrato único, só reconhece aquele substrato, ou um pequeno grupo de substratos que estão ali relacionados, certo? Então, a especificidade das enzimas e a eficiência são pontos-chave, são características muito importantes. Algumas enzimas, elas requerem a presença de compostos não proteicos, né, de outras substâncias que não são a estrutura, digamos assim, propriamente da enzima, a fim de que elas exerçam a sua atividade enzimática. Aqui eu trouxe alguns nomes chaves para vocês saberem.
A holoenzima é quando a gente tem a enzima ativa, ou seja, funcionante, com o seu componente não proteico. A apoenzima é quando a gente tem a enzima, mas ela tá sem esse componente não proteico, sem esse seu grupo. O cofator é esse componente não proteico quando ele é um íon metálico. Então, todo íon metálico ali que atua se ligando a uma determinada enzima para atuar como um composto não proteico, ele é chamado de cofator. E coenzima, quando esse componente não proteico é uma molécula orgânica pequena. Então, é aqui que entra a importância, por exemplo, de vitaminas e minerais. A gente tem diversas vitaminas e diversos minerais que vão ser esses compostos não proteicos aqui, que vão ser importantes para a atuação de enzimas. Então, por exemplo, vitaminas do complexo B, magnésio, são exemplos de micronutrientes que são extremamente importantes para a ocorrência de reações do nosso corpo. Então, não só a gente precisa ali de carboidrato, de proteína, né, de lipídio, mas a gente também precisa dos micronutrientes. Não adianta eu ter os macros, né, ali aquilo que está fornecendo a energia propriamente, mas eu não ter as enzimas funcionantes, né, os nutrientes que são necessários para que as enzimas funcionem. Não adianta eu ter o nutriente, mas aí eu, por exemplo, não consigo oxidar aquele nutriente. Então, os micronutrientes também, eles têm a sua devida importância. A atividade enzimática, lembrando que ela pode ser regulada. Então, eu posso ativar, as enzimas elas podem ser ativadas ou elas podem ser inibidas. E, inclusive, né, muitos hormônios aí vão atuar sinalizando, né, essa ativação ou essa inibição. E as enzimas, elas estão localizadas em organelas específicas dentro da célula. Isso aqui é interessante, só para a gente lembrar, por exemplo, as organelas que têm ali um papel de digestão, né, da célula, de degradar ali alguma coisa. Não tem como aquela enzima que degrada substâncias, moléculas, ela tá solta dentro da célula, né? Ela não está ali em um compartimento fechado, porque senão o que é que acontecer ali? Ia degradar a própria célula. Então, cada enzima, ela está localizada em um local propício, adequado para a sua função. Tranquilo? E aqui, ó, se as reações elas precisam ocorrer um tempo viável, ou seja, se o meu corpo, por exemplo, precisa de energia, então eu preciso oxidar nutrientes, né? A glicose aí vai ser bastante oxidada, essa reação tem que ser rápida. Então, qual é a ação, o que é que o meu organismo precisaria fazer para tornar essa reação rápida? E aí a gente tem o quê? Que a velocidade das reações, ela pode ser aumentada, ou seja, eu posso fazer com que a reação X lá que eu quero, isso aqui se transformando nisso daqui, seja aumentada, seja mais rápida, por 3 maneiras. A primeira delas é aumentar a concentração do reagente. Então, eu tenho aqui a velocidade, eu tenho aqui a reação A se transformando em B. A gente viu lá no comecinho, quando estava falando de constante de equilíbrio, um pouquinho de velocidade de reação, a gente viu que a velocidade da reação vai ser igual a uma constante, vezes, né, a concentração ali da substância elevada ao seu coeficiente estequiométrico. Aqui no caso não tem nada, porque aqui no A é o 1zinho. Então, quando é 1, não precisa colocar nada lá no coeficiente estequiométrico. Então, a velocidade da reação, ela vai ser proporcional à concentração daquele meu reagente. Aí, imagina aí, eu tenho lá as reações de oxidação da glicose. Só que a gente precisa de uma quantidade X de glicose. Será que seria viável a gente comer muito mais alimentos, né? Muito mais arroz, muito mais pão, muito mais batata, só para aumentar a concentração de glicose no nosso organismo? Será que isso seria viável, seria possível? Não. Então, aumentar a concentração dos reagentes, né? Por exemplo, aí, comendo mais, tentando fazer com que a concentração de glicose dentro de uma célula fique gigantesca, não é um caminho tão viável. Apesar de que, obviamente, existem momentos em que existe mais glicose na célula? Existe. E existem outros momentos que existe menos glicose. Mas não seria algo assim a ponto de aumentar muito a velocidade da reação, né? De modo que a gente não precisasse das enzimas. Então, esse mecanismo aqui, se a gente fosse pensar só nele, ele não seria tão adequado. O segundo ponto seria elevar a temperatura. Isso aqui está lá no material, né? Eu coloquei algumas coisas relacionadas à temperatura. Temperatura está relacionada ao grau de agitação das moléculas. E
as moléculas, nem toda molécula vai ter o mesmo conteúdo energético. Então, algumas têm um conteúdo pequeno, outras têm um conteúdo maior, etc. Quando eu elevo a temperatura de um sistema, de modo geral, essas moléculas vão adquirir um conteúdo energético maior, né? O grau de agitação delas vai aumentar. Só que também não é outro mecanismo tão interessante. Imagina aí se para as reações do nosso organismo ficarem mais rápidas, a nossa temperatura fosse de 36,5, 37 para 45 graus. Seria inviável. Então também pensar só em elevar a temperatura, pensando aqui a nível de ser humano, se a gente fosse só se preocupar em elevar a temperatura de uma pessoa, não seria viável, né? A pessoa ia acabar morrendo, a reação aí, mesmo que acontecesse, não ia compensar porque a pessoa morreu. Ou seja, então esse não é também um mecanismo que seria mais interessante. E aí nos sobra o quê? As enzimas, a diminuição da energia de ativação. Então a gente vai falar agora para isso, a gente vai falar mais sobre isso agora, mas o que é que acontece? As enzimas, elas vão diminuir a energia de ativação e assim é que elas conseguem aumentar a velocidade da reação. Ou seja, eu não vou mexer na temperatura, o nosso corpo aqui ele continua sempre na temperatura de 36,5, 37, 37,5 por aí. E não, a gente não fica aumentando temperatura, né, para alguma reação ocorrer mais rápido. A concentração também, por mais que, né, a concentração ali de uma substância na célula possa aumentar ou possa diminuir, ainda assim o fator-chave vai ser a presença das enzimas, certo? E agora a gente vai ver o que é que de fato essas enzimas fazem. Então, ó, essa ilustração aqui ela é muito interessante, ela tá lá no Fisiologia Humana, uma abordagem integrada, o livrinho da capa azul, muito interessante. A maioria das reações químicas, elas têm uma barreira energética. Então imagina aqui, ó, tem uma pessoa, vamos pensar que isso aqui é uma montanha, né? Tem uma pessoa aqui, o ponto inicial, que seria como o reagente, né? Ali o substrato, aquilo que a minha enzima quer modificar. E aqui é o estado final, o produto. Vocês concordam que para essa pedrinha que está aqui, né, representando o substrato, para ela chegar aqui, eu preciso fazer um esforço. Por mais que a partir desse ponto aqui ela vá cair, entre aspas, sozinha, para que eu consiga chegar até aqui tem que haver um esforço. Então, a maioria das reações, elas vão ter essa barreira energética que vai distinguir os reagentes do produto. Então, para ir de A para A se transformar em B, eu preciso ultrapassar essa barreira energética. E para que os reagentes ou substratos, já que a gente está falando de enzima, a gente vai costumar falar mais de substrato do que reagente. Para que esses reagentes eles se transformem nos produtos, essa barreira que vai ser chamada de energia de ativação, ela precisa ser alcançada. Então, o que é que acontece? Existem reações que liberam energia e reações em que há ganho de energia, libera calor, então ganha calor. Só que, de modo geral, mesmo aquelas reações que liberam energia, para que uma reação possa de fato acontecer, eu preciso fornecer um pouco de energia. Justamente para quê? Para superar aqui essa energia de ativação, para que o meu substrato ele alcance um estado de transitório, que aqui na imagem seria representado aqui pelo topo da colina, né? A pedra ela nem está mais no início, aqui esse estado transitório, que seria aqui simbolizado pelo topo da colina, a pedra ela nem está mais no início de onde ela partiu, mas ela também ainda não chegou lá no fim da montanha, né? Então, ela está num estado transitório. Aquele meu substrato, quando ele alcança o estado transitório, ele nem é mais substrato, ou seja, ele não é mais aquilo do início, mas ele também ainda não virou um produto, ou seja, como o próprio nome diz, um estado transitório, que está em um processo de mudança. Então, ele fala aqui, a energia de ativação, ou seja, essa energia que eu preciso fornecer para que a minha reação possa acontecer, ela vai ilustrar a diferença entre a energia livre dos reagentes e a energia do estado de transição. Ou seja, a energia que aquelas minhas moléculas, que aquele meu substrato tem antes de a reação iniciar, antes de a reação se iniciar, e a energia que existe ali no estado de transição. Nesse estado de transição, é o momento em que ele vai anteceder a formação do produto.
ou seja, é um momento em que está tendo quebra de ligações e formação de ligações. É uma duração muito curta e é um momento considerado também rico em energia. Tranquilo? Ó, mais uma definição para vocês. Aquilo que a gente já estava falando, né? Mas de forma escrita. O estado de transição é um momento molecular transitório, ou seja, é passageiro, é de curta duração, em que eventos como a quebra de ligação, a formação de ligação ou desenvolvimento de carga ocorrem com a mesma probabilidade de seguirem tanto para formar novamente o substrato como para formar o produto. Vejam que chega um momento aqui, por exemplo, para vocês verem se entendem, fica mais fácil de entender. Quando essa pedra chega aqui, ela pode tanto cair de novo, como ela pode rolar aqui para baixo, concordam? Então, nesse estado transitório aqui, a pedra nem está mais no início, como ela está aqui no final da montanha. Ela poderia tanto rolar para cá, voltar para o seu estado, como continuar, né, e descer ali a montanha, fazendo essa analogia. Então, esse estado transitório não tenho mais o substrato do modo como ele estava ali no início da reação, mas eu também ainda não tenho um produto. Ou seja, momento transitório, quebra de ligação e formação de ligação, curta duração e rico em energia, certo? Um momento que dura pouco e que é rico em energia. E aqui, como eu falei para vocês, para que a reação ocorra, as moléculas elas devem conter energia suficiente para superar a barreira da energia do estado de transição. Sem ação enzimática, somente uma pequena proporção da população de moléculas possui energia suficiente para atingir o estado de transição entre reagente e produto. Então, aquilo que a gente estava falando. Quando está ali só as moléculas vão ter conteúdo teor energético diferente. E para que a reação ocorra, elas precisam ter essa energia de ativação. Quando as enzimas não estão ali presentes, só poucas moléculas é que conseguem atingir essa energia de ativação, chegar ali no estado transitório e se transformarem em produtos. A maioria não consegue. Por quê? Porque o teor energético é muito baixo. Então, acaba que a reação não ocorre. Então, por isso, mesmo que a reação ela seja favorável, né, ela libere muita energia depois que ela ocorra, ela acaba não acontecendo. Porque a energia de ativação, para que ela possa acontecer, ela é muito alta. E nem todas, a maioria das moléculas não tem aquele teor energético todo. E aí, como eu falei, que as enzimas vão entrar. Elas vão diminuir essa energia de ativação e, assim, mais moléculas vão conseguir atingir esse estado transitório e a reação vai ocorrer. É como se, ao invés de que, aqui na nossa analogia da pedra, ao invés da pessoa precisar, sei lá, empurrar a pedra por 1000 metros, agora ela vai precisar empurrar a pedra por 2 metros. Faz diferença ou não faz? Faz muita. Nem todo mundo teria força para rolar a pedra por 1000 metros, mas por 2 metros, muita gente consegue. Então, é o mesmo que acontece aqui. Quando a energia de ativação é muito grande, poucas moléculas conseguem, né, ter essa energia e atingir esse estado transitório para depois se transformar no produto. Mas se a energia de ativação é baixa, a maioria das moléculas vai conseguir, a reação vai sim ocorrer e vai ocorrer uma velocidade bem mais rápida. Vale lembrar o quê? Que a ação da enzima ela não vai alterar o equilíbrio da reação, ela vai apenas permitir que essa condição seja atingida de forma mais rápida. Aqui mais uma vez para vocês, ó, aqui a energia de ativação sem a enzima, ou seja, aqui é o A mais B, são os meus substratos ou os meus reagentes, que vão se transformar em C mais D. Sem a presença da enzima, ó, olha aqui o tanto de energia, né, a quantidade de energia de ativação é muita. Mas com a presença da enzima, olha aqui só o tantinho da energia de ativação é muito menor. Então, por isso que as enzimas são importantes. A quantidade dessas moléculas energizadas determina a velocidade da reação. Aquilo que a gente acabou de falar. Em geral, quanto menor a energia de ativação, aqui é a energia de ativação, mais moléculas têm energia suficiente para superar esse estado de transição e assim maior a velocidade da reação. As enzimas vão atuar o quê? Diminuindo a energia de ativação. Como resultado, a reação vai ocorrer mais rápido do que se não tivesse as enzimas, certo? E aqui, ó, a ligação do substrato à enzima. Então, o substrato, o meu reagente, ele se liga à enzima.
Isso vai ser responsável pela eficiência da catálise. A gente vai entender mais um pouquinho disso. Antes aqui, ó, é um recorte do Bioquímica Básica, o livrinho vermelho. Ele mostra a diferença de tamanho da enzima para os seus substratos. Então, geralmente existe uma diferença muito grande de tamanho entre as enzimas e as moléculas ali, os substratos das reações que elas catalisam. Então, ó, a catalase, que é uma enzima, que o substrato é o H2O2, olha o tamanho da massa molar aproximada da catalase, né, 200 mil, enquanto o tamanho da massa molar do H2O2 seria 34, ou seja, bem pequeno quando comparado ao da sua enzima. Então, percebam que todos, ó, a diferença é bem grande, certo? Em geral, o total da molécula enzimática, aqui, ó. Então, a enzima é uma molécula, como a gente viu, grande. Só que por mais que, para que a enzima seja, né, de fato funcionante, eu precise da molécula toda, a ligação com o substrato, ela vai se dar em uma região pequena da enzima, né, uma região bem definida que a gente chama de sítio ativo. Então, não é que só o sítio ativo, a enzima é formada só de sítio ativo, não. Tem toda aquela molécula grande, mas em uma região específica da enzima em que o substrato ele vai se ligar ali àquela enzima, certo? Então, outro recorte aqui do Bioquímica Ilustrada. Ó, as moléculas da enzima contêm uma região especial, um bolso ou uma fenda, chamada de sítio ativo, formado pelo dobramento da proteína, né? Considerando aqui as enzimas que são proteicas, que são a maior parte, contém cadeias laterais de aminoácidos que participam da ligação com o substrato e catálise. O substrato vai se ligar à enzima de modo não covalente, formando um complexo enzima-substrato. Então, antes estava lá a enzima livre e o substrato. Eles vão se ligar e formar um complexo. Acredita-se que essa ligação causa uma mudança conformacional na enzima, ou seja, ela vai ter ali uma mudança, né, na sua estrutura para se encaixar da melhor forma com o seu substrato, permitindo assim a catálise. O complexo enzima-substrato é convertido no complexo enzima-produto e posteriormente, né, acontece a dissociação. Aqui também a ilustração do mesmo livro, do Bioquímica Ilustrada. A energia proveniente da interação enzima-substrato vai ser denominada de energia de ligação, e essa energia de ligação vai ser a principal fonte de energia livre utilizada pelas enzimas para diminuir a energia de ativação das reações. Então aqui, ó, muito se falava antes, né, no modelo de chave-fechadura, mas hoje a gente trabalha mais com o conceito de ajuste induzido. Então, a ligação do substrato vai induzir uma mudança na conformação da enzima, amoldando a sua forma ao substrato e fazendo adquirir uma nova configuração que é ideal para a catálise. É o que se chama de encaixe induzido. Então, perceba que a enzima, quando ela está solta, né, ó, a diferença de tamanho, né, ilustrando aí a diferença de tamanho, quando a enzima ela está livre, está com um formatinho aqui mais aberto, uma vez que ela se liga com o substrato, né, existe ali uma mudança na sua conformação, a gente chama de ajuste induzido. Dois princípios fundamentais interrelacionados possibilitam a explicação geral de como as enzimas utilizam a energia de ligação não covalente. Então, isso aqui é algo mais específico, né, só para vocês ficarem situados. O principal é vocês entenderem o que é uma enzima, como elas atuam, né, o que é que elas fazem. A enzima acelera a velocidade das reações, tá? Mas ela acelera por quê? Porque ela diminui a energia ali de ativação, né? Eu tinha uma energia de ativação X, na presença da enzima a energia de ativação é bem menor, então muito mais moléculas conseguem ali sofrer ali a sua reação, né, e serem modificadas. Muito do poder catalítico das enzimas provém basicamente da energia livre, liberada na formação de muitas ligações fracas e interações entre a enzima e o seu substrato. Aquilo que estava falando aqui, ó. A energia de ligação da enzima substrato é a principal fonte de energia livre utilizada pelas enzimas para diminuir a energia de ativação das reações. Essa energia vai contribuir tanto para a especificidade como para a catálise. As interações fracas são otimizadas no estado de transição da reação. Os sítios ativos das enzimas são complementares não aos substratos por si mesmos, mas aos estados de transição pelos quais os substratos passam ao serem convertidos em produtos durante a reação enzimática.
os fatores que alteram o funcionamento das enzimas. Então, como a gente sabe, pegando de novo o exemplo do nosso organismo, existem diversas enzimas em diversas partes do nosso corpo, né? Tem as enzimas que atuam, por exemplo, no estômago, as enzimas que atuam no intestino delgado, são enzimas que atuam em ambientes diferentes. Então, elas têm condições ideais diferentes. Então, a concentração do substrato altera o funcionamento da enzima. A gente já viu que se eu aumento a concentração do substrato, a enzima ela vai trabalhar, né? A velocidade ali vai ser mais rápida, porque eu tenho mais substrato sendo fornecido. Então, em algumas situações, tá chegando ali muita glicose na célula. A velocidade da reação ali das enzimas específicas para oxidar a glicose, por exemplo, vão estar ali mais ativas, né? Vão trabalhar mais rápido. Tem muito daquele substrato. A temperatura. Então, por que a temperatura do nosso corpo não pode, sei lá, tá aqui 37,5 e vai para 90 ou cai para 2 graus? Não pode. Porque existem, né, toda uma estrutura que trabalha em uma temperatura específica, enzimas que trabalham em uma temperatura específica. Então, mudar a temperatura é alterar também o funcionamento de enzimas. E o pH, que a gente já viu também em outras aulas. Então, a enzima que atua ali no estômago tem um pH mais ácido, que é um pH diferente da enzima que está no intestino delgado. Então, o pH também altera o funcionamento de enzimas, tranquilo? E aqui talvez a parte mais importante da aula, mais um tanto complexa, mas que não é. A gente vai falar da cinética de Michaelis-Menten. Então, duas pessoas propuseram um modelo bem simples que vai explicar as características de muitas reações que são catalisadas por enzimas, né? Não são todas, são algumas muitas. Nesse modelo, a enzima, ó, o Ezinho aqui é de enzima, vai se combinar reversivelmente. Lembrem que essa setinha aí de mão dupla quer dizer o quê? Que algo é reversível, né? Que se juntou ali, mas pode se separar, a reação tá nos dois sentidos. A enzima ela vai se combinar com o substrato, formando o complexo enzima-substrato, que depois vai gerar o produto e vai regenerar a enzima livre, né? Então, essa aqui é a representação, ó. Enzima livre, substrato livre. Se juntam, formam o complexo enzima-substrato. Depois, esse substrato, aqui ele não representou, mas às vezes representa. Do complexo enzima-substrato, forma o complexo enzima-produto, né? Porque o substrato se transformou agora no produto. E depois esses dois se separam. A gente vai ter a enzima regenerada e o produto, ou seja, o meu substrato sofreu uma modificação, se transformou ali em outra molécula. Aqui é as constantes de velocidade, né? Então, K1, a constante aqui da velocidade da enzima se juntando com o substrato para formar esse complexo enzima-substrato. K-1 aqui, a constante de separação desse complexo de enzima-substrato para voltar para o estágio inicial. E o K2 aqui, a constante do complexo enzima-substrato se dissociando em enzima-produto. Aqui é a equação de Michaelis-Menten. Não se prendam em decorar essa formulinha, né, essa reação. O interessante é que vocês entendam o conceito de Km, né, o que é que essa constante quer dizer. E para isso eu vou precisar que vocês prestem atenção bem aqui, ó. Constante de Michaelis, ou Km, é igual a K-1 aqui, ó, que é esse daqui, mais o K2 sobre o K1. E é o que é que eu quero que vocês reparem. Isso aqui é uma equaçãozinha. Km igual a constante aqui, né, K-1, mais a constante aqui K2 sobre a constante aqui K1. Quem é essa constante K1? É a constante da velocidade aqui de associação da enzima com o produto para formar o complexo enzima-substrato. Percebam que, de acordo com a equação do Km, o Km é inversamente proporcional à constante de velocidade K1. Lembra lá da matemática, né? O númerozinho que está aqui, o outro que está aqui, eles são inversamente proporcionais. A gente falou isso lá nas primeiras aulas, dessa questão de proporcionalidade. Então, Km e a constantezinha aqui, K1, são inversamente proporcionais. Ou seja, né? Olhando só para a fórmula, o que é que eu posso deduzir daí?
quando eu tenho um número de km alto, quer dizer que a minha constante aqui, K1, ela é baixa. E o que é que a minha constante K1 aqui mostra? A associação da enzima com o substrato para formar o complexo enzima-substrato. Se esse K1 é baixo, quer dizer que tem pouco substrato se ligando com a enzima. Ou seja, a minha enzima não tem afinidade com aquele substrato. Então, um Km alto, ele vai indicar o quê? Baixa afinidade da enzima pelo substrato. O contrário também é verdadeiro. Se o meu Km aqui fosse baixo, Km baixo, o K1 ia ser o quê? Alto. Se essa minha constante aqui, K1, está mostrando a associação da enzima com o substrato para formar o complexo enzima-substrato, se ela é alta, quer dizer que tem muita enzima se ligando com o substrato e formando o complexo enzima-substrato. Ou seja, a afinidade da enzima por aquele substrato é altíssima. E é isso que vocês têm que entender. Então, uma definição, né, mais formal aí de Km. A constante de Michaelis é numericamente igual à concentração do substrato. Olha aqui, ó. Concentração de substrato, esse colchetezinho, né, concentração, em que a velocidade da reação, essa velocidade aqui, alguns livros vão trazer como velocidade inicial ou V0, ele está se referindo à velocidade aqui em que a enzima se liga com o substrato para formar o complexo enzima-substrato, certo? Nesse sentido aqui que a gente chama de direto. O Km vai ser igual à concentração do substrato em que essa velocidade aí da reação vai ser igual à metade da velocidade máxima em uma dada concentração da enzima. Como assim? Vocês vão concordar comigo que as enzimas, elas têm uma velocidade máxima. Então, chega ali um momento, imagina que tem muitas enzimas, na verdade tem muitas enzimas e pouco substrato. A velocidade ali está acontecendo uma reação, mas que ainda não é a velocidade máxima. Por quê? Porque se eu tenho muita enzima e eu tenho pouco substrato, tem muitas enzimas que ainda estão livres. Então, à medida que eu vou fornecendo mais substrato, eu vou ter mais enzimas atuando, a velocidade vai ser maior, né? A produção ali do meu produto, ela vai ser maior e mais rápida. Então, existe uma velocidade máxima em que as enzimas podem atuar. O Km, ele está se referindo à concentração do substrato, em que a velocidade da reação, qual reação? Essa daqui, enzima mais substrato, formando o complexo enzima-substrato. A velocidade dessa reação aqui, em que vai ser igual à velocidade máxima a uma determinada concentração da enzima, certo? E qual é a aplicação disso? O Km baixo, quando uma enzima tem um Km baixo, aquilo que a gente acabou de falar, a alta afinidade da enzima pelo substrato. Km alto, baixa afinidade da enzima pelo substrato. Vai ser aí um contrário do outro, né? Quando o Km é baixo, a afinidade é alta. Quando o Km é alto, a afinidade é baixa. E aqui, para ficar um pouquinho mais claro, eu trouxe esse recorte aqui que eu fiz, um rascunhozinho para facilitar o entendimento. Então, a velocidade de uma reação catalisada por uma enzima aumenta com o aumento da concentração do substrato até uma velocidade máxima. Então, isso aqui a gente acabou de ver. Falei para vocês como é que eu posso, a gente viu lá no comecinho, como é que eu posso aumentar a velocidade de uma reação? Eu aumento a concentração do substrato. Se eu quero mais produção de energia, né, eu quero oxidar muita glicose, o que é que tem que acontecer ali? Mais glicose entrar na minha célula para que eu possa oxidar aquela glicose. Então, a velocidade da reação aumenta quando eu aumento também a concentração de substrato até uma velocidade máxima. Então, existe uma velocidade na qual a ação da enzima é máxima. Só que quando a enzima alcança essa velocidade máxima, não adianta eu fornecer mais substrato. Ou seja, eu posso encher ali a minha célula, por exemplo, de mais glicose, mas as enzimas já alcançaram a velocidade máxima, né? Todas as enzimas já estão ocupadas. Não tem como. Vou dar um exemplo aqui bobo. Imagina que eu tô penteando meu cabelo e eu tenho aqui um pente. Com um pente eu posso pentear aqui meu cabelo, mas eu poderia também usar a minha outra mão. Então eu pego um outro pente e agora eu penteio meu cabelo com dois. Ou seja,
você pode me dar mais algum pente, mas não vai adiantar, porque as minhas duas mãos estão ocupadas. A mesma coisa aqui. Quando todas as enzimas estão ocupadas, não adianta aumentar a quantidade de substrato, que a velocidade da reação vai continuar a mesma. Ou seja, já deu, já atingiu o ponto de saturação. E nesse ponto de saturação, a velocidade máxima foi alcançada e todas as enzimas estão com seus sítios de ligação ocupados. Qual a implicação disso? Quando o Km não tem relação com a concentração do substrato, e vai mostrar aqui essa velocidade da reação igual a metade da velocidade máxima. Quando o Km ele está baixo, quando a enzima tem um Km baixo, isso quer dizer que uma pequena quantidade de substrato já é suficiente para a enzima atingir metade da saturação, ou seja, metade da velocidade máxima. Então, o ponto de saturação é o ponto em que eu tenho a velocidade máxima. A enzima está trabalhando a todo vapor, né? 100% ali da sua eficiência. Não dá mais para tornar o processo mais rápido. As enzimas que têm um Km baixo, com uma pequena quantidade de substrato, elas já atingem metade do ponto de saturação, ou seja, metade da velocidade máxima. Diferentemente das enzimas que têm um Km alto. As enzimas que têm um Km alto, elas precisam que muito substrato, né, muito mais substrato seja fornecido para que elas atinjam metade dessa velocidade máxima. Deu para entender? Então, é um conceito assim um pouquinho chato. Eu recomendo que vocês leiam mais de uma vez, que vai facilitar um pouco mais. Mas se vocês entenderem isso aqui, já vai ser um bom começo. O Km baixo está relacionado a uma alta afinidade. Ou seja, um pouquinho de substrato ali que eu forneço já faz a minha enzima atingir metade da velocidade máxima. Um Km alto quer dizer que a enzima ela não tem tanta afinidade ali pelo substrato. Eu teria que fornecer muito mais substrato para que aquela reação pudesse atingir metade da velocidade máxima, certo? E aqui, ó, aqui ilustrando esse outro recorte aqui do Bioquímica Ilustrada, ilustrando essa diferença, ó, o menor Km aqui, ó, para a enzima 1. A enzima 1, ela tem um menor Km. E vocês percebam, a linha aqui, né, na horizontal, é a concentração do substrato. O Km1 aqui, ó, percebam, menos substrato para atingir metade da velocidade máxima. A enzima 2 aqui, ó, que tem um Km maior, eu preciso de mais substrato para atingir também, ó, a metade da velocidade máxima. Então, a enzima aqui, ó, o menor Km para a enzima 1 reflete uma alta afinidade da enzima pelo substrato. Então, com menos substrato, eu já atinjo metade da velocidade máxima daquela enzima. Já a enzima 2 aqui, que tem um Km mais alto, eu preciso de uma quantidade maior de substrato, que é a molécula que reage com a enzima, para que eu consiga atingir metade da velocidade máxima. Tranquilo? E aqui vocês vão ver esse exemplo com a hexoquinase, né? Geralmente, esse exemplo ele cai em prova. A hexoquinase é uma molécula que vai catalisar a entrada de glicose na via glicolítica. Na verdade, o papel primordial dela não é nem necessariamente catalisar a entrada da glicose na via glicolítica, mas é fazer com que a glicose fique dentro da célula. Então, se eu quero prender, digamos assim, a minha glicose dentro da célula, eu vou fosforilar aquela glicose. Ou seja, eu vou pegar o ATP, vou pegar ali um grupo fosfato do ATP e eu vou fosforilar aquela glicose, que foi essa enzimazinha aqui, ó. Deixa eu voltar para vocês verem. Aqui, ó, a hexoquinase. Essa enzima aqui que eu mostrei lá no começo, ó. Eu tenho a glicose, e aí com aqui o ATP, essa hexoquinase transfere aqui o grupo fosfato do ATP para a glicose. Então, fica agora glicose 6-fosfato. Quando eu faço isso, essa glicose ela fica presa dentro da célula. Então, a glicose livre, ela poderia até sair da célula. Mas a glicose, uma vez que ela é fosforilada, ela não sai da célula. Então, eu deixo ela ali dentro da minha célula, né, aprisionada.
E por que que tem aqui falando da questão da via glicolítica? Porque, de fato, a primeira etapa da via glicolítica é fosforilar a glicose. Não necessariamente aquela glicose que foi fosforilada, ela vai entrar ali no processo de glicólise. Mas, se ela for, essa primeira etapa, né? Fosforilar a glicose. A gente vai ver isso mais pra frente nas aulas de produção de energia, né? De glicólise, depois ciclo de ácido cítrico, etc. E a hexoquinase, ela tem 4 isoenzimas. Elas são diferentes, né? Tem a estrutura um pouquinho diferente, mas elas vão catalisar as mesmas reações, ou seja, todas elas vão fosforilar a glicose. Mas elas são um pouquinho diferentes a depender de onde elas estão, né? Do órgão, do tecido, da célula. E a gente vai ter duas aqui, que é as que vão ser mais faladas. A primeira é a hexoquinase 1, que predomina nos músculos esqueléticos, e a hexoquinase 4, que também é chamada de glicoquinase, que vai predominar no fígado. Ou seja, tanto a hexoquinase 1 como a hexoquinase 4 tem esse papel de fosforilar a glicose. Só que o que é que vai ser diferente delas duas? O KM. A hexoquinase 1, ela vai ter um KM muito baixo, enquanto a glicoquinase ou hexoquinase 4, ela vai ter um KM mais alto. E a gente acabou de ver o quê? Um KM baixo quer dizer alta afinidade. Ou seja, se eu forneço um pouquinho de glicose ali, aquela minha enzima já está ativa, já atingiu metade da velocidade de saturação, né? Atingiu metade do ponto de saturação, ou seja, metade da velocidade máxima. A enzima que tem o KM mais alto, ela tem uma menor afinidade. Ou seja, eu preciso de mais substrato para que ela consiga atingir metade da velocidade máxima. E aqui, nessa hora aqui, é muito interessante a gente entender as diferenças. O fígado, tanto o fígado como os músculos esqueléticos, eles podem utilizar a glicose para produzir energia. Só que o fígado, ele é um órgão, gente, que ele regula a concentração de glicose no nosso organismo, né? A glicemia. O que é que acontece? A glicose, ela passa ali pelo fígado. E o fígado é como se ele fosse esse sensor de que, tem muita glicose no sangue. Ou não, tem pouca glicose no sangue. Já os músculos esqueléticos, não. Eles não têm papel de regular a concentração de glicose, não tem nada disso. O músculo faz outra coisa. Então, o músculo só está preocupado em receber glicose. Diferente do fígado. O fígado, ele se preocupa ali, é papel dele regular a concentração de diversas moléculas no nosso organismo. E o que é que isso vai implicar? O que é que isso tem a ver com KM? O que é que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? Como a hexoquinase 1, ela tem um KM baixo, ou seja, ela vai ter muita afinidade, imagina aí que as concentrações de glicose no sangue, elas estão ali normais ou então um pouquinho baixas, né? Ou ali na faixa do normal ou então um pouquinho baixa. A hexoquinase 1, ela vai conseguir fosforilar a glicose para que essa glicose permaneça ali dentro da célula. Ou seja, o músculo vai continuar fornecendo, vai continuar recebendo glicose ali para produzir sua energia, né, para oxidar, etc. Mas agora com o fígado é diferente, porque a hexoquinase 4, ela tem um KM mais elevado. Ou seja, para ela atingir metade da velocidade máxima, eu preciso de uma concentração maior de substrato, para que ela se torne o quê? Mais ativa, né? Para que a velocidade seja maior da sua ação. Então, a hexoquinase 4, ela só vai ficar mais ativa, ou seja, a sua atuação ela vai ser mais expressiva, quando a concentração intracelular da glicose no hepatócito está elevada. Então, imagina aí uma situação, você comeu ali faz 1 ou 2 horas, né? Comeu lá pão, comeu bolo, sei lá, você fez uma refeição com uma concentração muito boa de carboidratos e de glicose, né? O que é que vai acontecer? A sua glicemia, ela vai se elevar. Então, vai começar a entrar muita glicose dentro do seu fígado. E o que é que a gente viu específico da hexoquinase 4? Quando as concentrações ali do substrato tiverem altos, é que a enzima vai começar a trabalhar bastante. Então, nesse caso aqui,
A glicoquinase ela vai estar mais ativa quando as concentrações de glicose no fígado forem muito altas. Isso vai estar indicando o quê? Ó, fígado, a glicemia daquele indivíduo está muito alta. Os níveis de glicose no sangue estão muito altos. Não tem como ficar esse tanto de glicose no sangue. Isso é prejudicial. Então, o que é que o fígado faz? Começa a fosforilar mais glicose. E quando eu fosforilo, o que é que eu estou fazendo? Eu estou aprisionando a glicose ali dentro. Então, se a minha glicemia está alta e o fígado já percebeu isso, ele começa a aprisionar cada vez mais moléculas de glicose ali dentro. Mas agora imagina, já faz aí 3, 4, 5 horas que você comeu, a sua glicemia, né, tá ali na faixa normal, aí passou mais um tempinho, a sua glicemia já tá caindo, ou seja, as concentrações de glicose no sangue já estão mais baixas. Consequentemente, a concentração ali de glicose no fígado vai ser menor. Será que a glicoquinase ela vai estar tão ativa? Não. Por quê? Porque o KM dela é alto. Então, ela só está muito ativa, ela só está trabalhando ali realmente no seu máximo quando eu tenho muita concentração do seu substrato. Quem é o substrato? A glicose. Então, se as concentrações de glicose são pouquinhas, não tem por que a glicoquinase ela não vai estar superativa. Diferentemente do que? Da exoquinase 1. A exoquinase 1 ela não tem um KM alto, ela tem um KM baixo. Ou seja, ainda que a concentração ali de glicose, né, não seja muito grande, ainda assim ela vai continuar fosforinando a glicose para que a glicose permaneça ali dentro da célula e a célula muscular ali possa utilizar. Por quê? Porque o músculo esquelético, né, exoquinase 1, não tem nada a ver com o processo de regulação da glicemia. Então, por isso que existe essa diferença. A exoquinase 1, ela vai ter esse KM baixo e essa maior afinidade, ou seja, mesmo em concentrações pequenas de glicose, essa exoquinase, né, ela continua funcionando bem. Já a exoquinase do fígado, que a exoquinase 4 é diferente, ela só vai estar mais ativa quando as concentrações de glicose estiverem mais altas, que isso vai sinalizar o quê? Ora, a glicemia já está alta, tá tendo muita glicose aqui dentro. Então, vamos fosforilar para manter essa glicose aqui dentro do fígado para diminuir essa glicemia, né? A glicemia não pode estar nesses extremos, nem muito nem pouco. Tem que estar ali dentro de uma faixa de normalidade. Então, esse foi o nosso conteúdo hoje. Como eu falei para vocês, essa parte do KM, apesar assim dela não... geralmente eu nunca vi ser cobrado questão de fórmulas, etc., é mais esse raciocínio, é entender o que é esse KM. Lembrem sempre, o KM ele está associado à afinidade. Então, vejam isso aqui com calma mais uma vez, né? Não é algo assim difícil, requer mais atenção, mas não é nada muito complexo. Revejam essa parte aqui e tenham isso em mente. E deixo aqui já o aviso, né? Geralmente, esse raciocínio aqui de KM, por que essa enzima tem um KM maior ou menor, geralmente é cobrado em provas. Então, é uma parte para ser levada em consideração, para ser estudada com cuidado, tranquilo? Revejam. Isso daqui, como eu falei para vocês, a gente vai ver mais pra frente, vai falar, não detalhadamente, né, mas essas enzimas, elas vão ser mencionadas, né, porque a exoquinase, ela tá no processo ali de glicólise, ou seja, depois que a glicose entra na célula, existe essa fosforilação, e é a primeira etapa da glicólise, certo? Então, as referências estão na descrição do vídeo, né? Todos os recortes aqui utilizados, vocês podem ver. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários, né? Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com quem vocês gostam. E eu espero vocês na nossa próxima videoaula da nossa playlist de Bioquímica. Até mais!